Nossa, então se a gente criasse um método, que a gente pudesse avaliar a viabilidade de uma solução, olhando por esses três ângulos, né? Projeto, orçamento e execução, seria o perfeito, seria o mundo perfeito, seria o ideal a ser feito. E a solução lá do projetista, ela já poderia nascer mais redonda, sem precisar passar por tantas modificações ao longo desse percurso, né, que um projeto passa até ele virar realidade. E por que que o método AVS, por que que ele consegue lucrar mais, economizar tempo e melhorar a qualidade? Isso acontece porque o profissional, ele vai ter uma visão 3D das instalações elétricas. Ele vai conseguir avaliar o que é mais viável para aquela instalação, conseguindo orbitar entre esses três mundos. Então, ele sabe o que deve ser feito no projeto para economizar tempo lá na execução. Ele sabe o que ele pode reduzir de custo para aumentar o lucro sem ocasionar prejuízos de qualidade. E ele melhora a qualidade porque ele reduz erros de projeto, tempo gasto com retrabalho. Então, Lígia, a gente pode ver aí um comportamento padrão no mercado desses profissionais, do orçamentista, do projetista e do executor. Você que já foi esse profissional projetista, você acha que você consegue dizer muito bem como que essas pessoas normalmente fazem projeto, como é que elas pensam, como é que elas elaboram tudo isso. Ah, sem dúvidas. Bom, primeiro, o projetista, normalmente, né, principalmente esses iniciantes, né, eles trabalham da seguinte forma: eles precisam ali de um superior para dar orientações ali em relação ao tipo de material que deve ser utilizado ali naquela região. É um tipo de profissional que ele não se preocupa muito com a execução, né? Ele acha que a execução não é problema dele, é problema lá de quem vai executar, então ele não se importa ali de projetar coisas que são de difícil execução, ou talvez até nem seja possível executar, né? Não pensa muito, não tem muito esse senso prático. É um profissional também que ele acha que o bom projetista é aquele cara que sabe muito de projeto, que sabe muito de dimensionamento, que sabe muito fazer uma boa representação gráfica, que sabe ali colocar um projeto ali bem feito, bem detalhado em uma folha, e acha que projeto é isso, né? Conhecer de muitas normas. Então ele acha que projeto se limita a isso, né? Ele não tem uma visão ampla nesse sentido. Do mesmo jeito para o orçamentista, que é mais para o meu lado, assim, né? Para onde que eu fiquei mais especialista. Que como é que o orçamentista pensa? Que ele precisa fazer o custo daquela obra. Então, ele está olhando para isso. Então, ele quer mudar a especificação de qualquer jeito para ficar mais barato, ele quer mudar a solução para ficar mais barato, ele pensa que dimensionamentos é coisa do projetista, isso é só esse cara que faz isso, e muitas vezes ele entra em conflito com a execução, porque ele orça uma coisa e, olha, o jeito que vai ficar lá na execução, lá o profissional responsável que toma conta disso. Do mesmo jeito, o cara que está lá na obra, que ele também pensa, ó, que o orçamento é coisa do cara que está lá no escritório e os dimensionamentos é o projetista que faz. E esse cara da obra, por ele ser extremamente prático e ter uma vivência ampla nesse mundo, o que acaba acontecendo com eles? Que é um comportamento padrão? É um excesso de confiança. Sim, então, ele acha que o que ele já viu, né? Ele já viu de tudo, então dificilmente vai ser diferente ali do que ele já viu. Então ele tem essa tendência a querer sempre replicar ali as soluções que ele já viu em outros. Ele acaba banalizando as coisas. Exatamente, simplifica demais, né? Olha, só de olhar ali para um lugar,
O executor, né, empreiteiro, né, que tem de empreiteiro, que é aquele cara que ele tem ali uma empresa de execução, ele vai lá no lugar, na arquitetura, tem que executar uma instalação aqui, beleza. Olha assim, para um lado e para o outro, já sei que aqui vai precisar de uma eletrocalha de tanto, precisar de um cabo de tanto, só de olhar assim, né, simplifica demais as coisas. Vai lá, compra e faz, né? Exatamente. E também tem aquela questão, né, de que a obra não pode parar. Então... Sim, ele tem que tomar decisões muito rápidas, às vezes sem conseguir fazer um estudo muito aprofundado. E aí, sabe lá Deus o que vai acontecer, dependendo das condições aí, daquela situação. Sim, e o que acontece? Então, eu ia falar, só complementar, assim, né, que nesse sentido de que a obra não pode parar, às vezes eles precisam ali, a pessoa da execução, né, precisa ali fazer uma tomada de decisão rápida, em uma situação que não veio muita informação ali para ela, né, no caso, faltou alguma informação ali em projeto, e ele não tem conhecimento técnico suficiente para tomar ali uma decisão rápida com firmeza, e também não tem muito tempo de analisar aquela situação. Então, ele toma essa decisão rápida e qual que é o risco de isso dar errado, né? É altíssimo. Então, às vezes, precisa ali desmanchar o que foi feito, né? Acontece perda financeira na obra, prejuízo, retrabalho. Então, uma série de problemas que acontece com esse tipo de profissional que tem essa postura, né? Exatamente. E por que o método AVS, por que ele traz, por que ele consegue lucrar mais, economizar tempo e melhorar a qualidade? O que acontece, afinal de contas, que isso é possível? Isso acontece porque o profissional ele vai ter uma visão 3D das instalações elétricas. Então, ele vai conseguir avaliar o que é mais viável para aquela instalação, conseguindo orbitar entre esses três mundos, né? Então, uma vez que o profissional ele tem essa visão tridimensional, automaticamente ele sempre vai estar numa posição de pensar na teoria, de pensar no orçamento e de pensar na execução, porque ele está aqui no eixo das três. Então, ele sabe o que deve ser feito no projeto para economizar tempo lá na execução. Da mesma forma, ele sabe o que ele pode reduzir de custo para aumentar o lucro sem ocasionar prejuízos de qualidade e tudo mais. E ele melhora a qualidade, por quê? Porque ele reduz erros de projeto, ele reduz tempo gasto com retrabalho de projeto, porque ele sabe especificação de materiais, aplicações adequadas e tudo mais, né? Sim. Então, por que ele consegue ter esse sucesso? Porque ele consegue direcionar os pontos essenciais de uma instalação, ele sabe quais pontos ele consegue mexer, ele sabe pontuar isso de forma muito maestral, né? Ele é ele se torna um mestre de instalações. Sim, Referência. Total. E você pode, vendo aí essas características que você falou que o método AVS traz aí para as ações, né, tomadas ali em projetos, orçamentos e execução, a qualidade que aumenta, né, nessas três áreas, a gente também pode perceber que isso acaba trazendo essas melhorias, né, trazendo esse valor não só para o trabalho, né, não só para essas áreas, mas também para o profissional que está ali aplicando esse método, que está ali utilizando das técnicas desse método. Isso porque... Exatamente. Isso porque esse profissional, ele vai... exatamente essa palavra que você usou, achei muito bem colocada. Ele vai se tornar aí um maestro, de fato, né? Vai conseguir ali orbitar por essas três áreas, entregando o melhor, entregando no final das contas, né, o melhor alinhamento entre essas três áreas, trazendo aí o melhor resultado tanto para o trabalho como para ele como profissional. Então, esse profissional ele vai
ser mais valorizado, ele vai entregar mais resultado, ele vai ter uma evolução mais rápida na carreira, ele vai ser melhor remunerado. Então, assim, são inúmeras os benefícios que a gente pode Da citar mesma aí forma para o profissional. E aí a gente pode pensar assim, mas será que essa posição de ter essa noção dessas áreas e tal, isso acontece com uma pessoa sem o método? É possível você chegar nessa posição que a gente está falando aqui sem o método AVS? Sim, é possível, é totalmente possível, é tanto que muitos aí chegaram, né, a uma posição de sucesso antes de conhecer o método AVS. Mas o que é a grande questão? É o tempo que elas levaram para alcançar esse sucesso, né? Uhum. E a gente elencou aí os nossos anos de experiência, né? Todos os nossos anos aí de experiência. Então, a gente elencou aí técnicas, a gente implementou ali metodologias, a gente testou essas metodologias, a gente foi melhorando essas metodologias no decorrer desse percurso. Então, a gente conseguiu refinar esse método de uma forma que ele consegue acelerar muito mais o processo do profissional que busca aí dar mais qualidade ao seu trabalho, né? Então, assim, sem Perfeito. dúvidas, esse método ele é um atalho para esse profissional que busca excelência na área de instalações elétricas. Total, é aquela coisa, né? Se você quiser, por exemplo, vamos supor, quero fazer uma cirurgia no meu dente. Eu acho que se você estudar aquela área, se especializar naquilo, você vai conseguir fazer uma cirurgia no seu dente. Mas você vai demorar muito para você chegar nisso. Sem dúvidas. Talvez seja muito mais fácil você pagar um profissional para ir lá e fazer a cirurgia no seu dente do que você mesmo fazer. Então, o que que você ganhou? Você ganhou tempo, né? Muito tempo. Da mesma forma, é quando você compra aí uma metodologia como essa. Você está comprando, você está acelerando o seu desenvolvimento, a sua carreira e as possibilidades de você ter oportunidades muito mais interessantes, profissionalmente falando. Agora, indo um pouco mais para a prática, né? Como é que é esse método, afinal de contas, na prática? Bom, esse método, ele é dividido, ele se baseia, obviamente, nessa questão de teoria, execução e obra. Essa é a grande base dele. E a gente ataca essa base através de 3 caminhos possíveis. Quais caminhos são esses? O MRC, EVAV e as duas coisas juntas somadas. Então, eu vou explicar o que é isso. O MRC é o quê? Método de redução de custo. Simples e cru. O que eu vou fazer aqui para reduzir o custo, sem mudar a solução? Então, para deixar claro, o MRC, ele não mexe na solução do projetista, suponhando que você está analisando um projeto para tentar reduzir ali, fazer ele ficar mais competitivo. Então, o MRC não mexe na solução, mas ele consegue reduzir mexendo ali em especificações de materiais, colocando a especificação adequada, e não somente a especificação, talvez que o projetista dê uma pesada ali na mão. Ele consegue mexer ali no dimensionamento dos cabos, se ele fizer uma troca ali, colocar mais vias ou menos vias por fase, ele também consegue reduzir esses custos. Enfim, o MRC, ele muda, ele é focado somente em reduzir os custos. Agora, o EVAV é engenharia de valor, análise de valor. A engenharia de valor, ela já está comprometida com a solução do projeto. Então, ela não mede esforços para fazer isso, para atacar ali de fato, deixa eu pensar aqui em outra forma de fazer a mesma coisa. Então, provavelmente, ela vai mudar aquele projeto. Entendeu? E então, tem essa forma
de você fazer o AVS, é mudando a solução, e tem a forma que é você juntar as duas coisas. Você, além de mudar a solução, você também mudar as especificações. Aí você reduz ainda mais, né? Se você tiver essa possibilidade aí do... Porque, assim, tudo isso tem que ser conversado com o seu cliente. Se ele te permitir fazer toda essa mudança, aí ótimo, aí você usa os dois juntos. Mas se o cliente ele quer manter a solução do projeto que ele já pagou ali, né? Aí a única coisa que você pode fazer é o MRC. Então, por exemplo, um exemplo mais prático aqui, né? De uma aplicação do AVS. Você pode ter ali uma disposição de luminárias e você tentar reduzir os custos. Você pode simplesmente mudar o fabricante, se você não tiver essa abertura de mudar a solução, você muda o fabricante, você já pode reduzir custos de cara. Ou então, você pode redistribuir aquelas luminárias ali, atendendo as normas luminotécnicas e atendendo os requisitos mínimos de iluminância daquele ambiente. Então, pode ser que o projetista ele coloque muito mais lux do que precisa. Aí você pode, vamos colocar somente o que a norma estabelece. Então, vamos atender a norma e vamos redistribuir. Nessa redistribuição, você já vai ter diminuído a quantidade de luminárias. Então, você vai diminuir o quantitativo e também vai mexer na especificação. Entende? Então, pronto, você já fez um pouco do que o AVS promete. Pode falar. Sem dúvidas. Esse exemplo que você deu é sensacional, até porque luminárias é curva A de instalações elétricas, então é um item sensível, né, a valores. Se você consegue ali reduzir o quantitativo de luminárias, sem dúvida, isso vai ter um impacto, um bom impacto aí no valor final da sua obra. E outra coisa que eu só queria complementar é que o método AVS, é muito importante deixar isso muito bem claro para quem está nos ouvindo. Ele é um método extremamente rigoroso em relação a normas. Em nenhum momento a gente vai sugerir, o método AVS ele vai te levar a reduzir custos a todo custo, né? Reduzir custos, ferindo aí as normas ou fazendo coisas aí incorretas para que você possa simplesmente reduzir custos. De nenhuma maneira. Aqui é manter, usar o dinheiro de forma inteligente, é manter ali a qualidade, manter ali o respeito às normas e utilizar o mínimo de recurso financeiro possível. É exatamente isso. E aí, a gente pode ter aí várias coisas que o profissional pode olhar e pensar assim, não, mas isso daqui não funciona em qualquer lugar, eu não posso aplicar isso aqui em qualquer situação. Ou então, por exemplo, para fazer o método AVS, você tem que ter a experiência em todas essas áreas. E eu não tenho experiência em todas essas áreas. E aí, o que eu faço? Por exemplo, eu não tenho anos de experiência. Como é que eu vou saber ali sobre obras, né? Por exemplo, eu sempre trabalhei com projetos e eu não tenho experiência de obra. Como é que eu vou saber o que eu preciso pensar lá na obra? Isso é um ponto interessante, porque muitos profissionais têm essa visão, né, em relação a isso. Eu só posso fazer tal coisa se eu tiver estado lá mesmo, se eu tiver vivenciado essa experiência, se eu tiver ido ali, vivenciado ali anos e anos, para que eu possa ter certeza de que eu sei fazer aquilo, né, de que eu sei pensar aquilo. Só que isso não esse pensamento aí não é verídico. Ele é equivocado. Você pode sim não ter vivência, mas você pode ter conhecimento de como aquela área funciona e pode aprender isso de outros profissionais que já passaram por esse caminho. Então, isso é totalmente possível. Se eu nunca fui em uma obra, eu não preciso ter estado lá para eu saber o que acontece lá. Posso muito bem ter ali aprendido de uma pessoa
que já passou por inúmeros problemas na obra, que já ali teve uma vivência em uma obra, que pode muito bem me dar ali uma orientação, me dar um caminho. É claro como que proceder. se você tiver a experiência de obra, é claro que isso ajuda muito, mas se você não tiver, isso não te paralisa. Esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto. Aqui. Esse é o ponto. Isso é da mesma forma que as pessoas podem pensar, mas o método AVS ele vai ser muito mais funcional para obras grandes, médias e grandes, de grande porte. E também é uma grande ilusão isso também, porque, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma análise de um custo de um prédio, de um predinho de 30 metros quadrados, olha só. E aí, tinha dado lá o preço das instalações elétricas e estava caro, estava muito caro. Aí, eu até chamei a Lígia para ver, ó, falei para ela, olha aqui, ó, o tanto que está caro aqui, ó. Agora vamos entender o que está acontecendo aqui para estar um preço tão absurdo. Quando eu fui lá e reduzi, ou eu mexi no custo dos quadros, o custo desse prédio por metro quadrado, ele caiu radicalmente. Então, só os quadros representava, tipo assim, 90% do custo daquele predinho de 30 metros quadrados. Então, o método AVS, ele consegue te mostrar exatamente isso. Então, o que está encarecendo tanto aqui, esse prédio, é X, Y e Z. Então, o que eu posso fazer para modificar? Ah, nada. Então, não tem como você fazer nada. Mas, se talvez tiver ali uma abertura com o seu cliente e você puder fazer um estudo para dar uma melhorada, é totalmente possível em qualquer edificação, de qualquer tamanho. Não tem limites para você utilizar o método. Exatamente, até porque não existe limites para você melhorar qualquer processo que você esteja ali lidando com ele diariamente. Então, Exatamente. A ideia do AVS é você melhorar, é você olhar para aquela solução e você ver se há possibilidade de melhorar, como você deu esse exemplo aí. O que está encarecendo radicalmente essa edificação aqui são os quadros. Ah, mas eu posso mudar esses quadros? Não posso mudar esses quadros. Então, não há o que fazer nesse caso específico. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter só a segurança de que aqui realmente está sendo feito tudo o que pode ser feito. Eu avaliei, eu vi, eu constatei que foi feito, então vamos olhar para outra edificação. Vamos olhar aqui para outro ponto do projeto como um todo. Então, esse é o ponto do AVS. E o AVS, ele traz muito essa noção de custos. É uma prioridade para ele, tipo assim, nenhuma dessas áreas se sobrepõe. Assim como os dimensionamentos, eles precisam estar na linha, o orçamento também. E o orçamento, ele é um indicativo, assim, ó, sensacional. Ele é o raio-x da sua instalação ali, ó. Pelo orçamento, você consegue ver, inclusive, se tem erros de especificação de materiais, porque ele te traz essa indicação. Quando você tem muita noção de custos, você bateu o olho no número, você já sabe, você já consegue ter noções de se aquilo está certo ou está errado, se a teoria, se o orçamento, se o projeto está certo ou está errado. Então, você consegue se sentir muito mais seguro quando você tem esse domínio dessa área que é orçamentos, né? Então, Lígia, é basicamente isso. A gente já falou sobre tudo aqui. Passou aqui por tudo que a gente tinha para falar em relação ao método, né? Então, gente, finalizando aqui, então, era isso que a gente tinha para falar para vocês em relação ao método AVS, que foi um método autoral, meu e da Joyce, né? Um método voltado aí para instalações elétricas. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse método. Espero que vocês peguem essas dicas que a gente deu aqui, que vocês apliquem no dia a dia de vocês e que vocês tenham excelentes resultados. Então, por hoje é só, a gente fica por aqui. Um beijo grande e até a próxima. Um beijo, gente, e até a próxima.